Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Como é que se abriram os teus olhos? Foi essa pergunta que os fariseus fizeram ao cego de nascença. Será que para fazer o bem é preciso algum dia específico? Seja para ajudar, curar, estender a mão a um irmão necessitado? É esse o ensinamento que a palavra vem nos dar no dia de hoje, que façamos o bem independente das circunstâncias. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mudo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer, enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso, porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse, não sabemos de onde é, respondeu-lhes o homem, espantoso.
vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então, Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus, que estavam com ele, ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma luz no final do túnel. Certamente você já ouviu essa expressão. E serve para designar exatamente a esperança. Quando alguém está perdido, confuso, uma completa escuridão, mas eis que brilha uma luz. Ali onde exatamente parece ser o fim, na verdade é o início, é a saída, é a grande oportunidade. E esse tema hoje, a palavra nos traz essa temática hoje, nesse quarto domingo do nosso retiro quaresmal. Cristo é a luz que brilhou nas trevas. Estamos sendo preparados ao longo desse retiro, desse caminho quaresmal, para a grande solenidade da Páscoa do Senhor, onde ali renovaremos as nossas promessas batismais, onde ali nos deixaremos iluminar pela luz que é o próprio Cristo, pela luz do Círio Pascal, onde nós também com as nossas velas então acesas proclamaremos a nossa fé. Fomos iluminados por Cristo, já não estamos mais na escuridão, a luz brilhou nas trevas. É verdade que as trevas tentaram sufocar, abafar esta luz, mas não puderam. A luz venceu as trevas. Filho, aproxime-se hoje dessa liturgia da palavra, apresentando você também os seus pontos de escuridão. Aquilo que hoje na sua vida ainda está escuro. Nós estamos aqui diante de um homem cego de nascença. Esse homem está na mais completa escuridão desde o seu nascimento. Mas houve um encontro na sua vida que mudou-a então completamente. A sua vida foi completamente mudada, transformada, ou melhor, ele foi transformado. Por mais que nós peçamos ao Senhor coisas exteriores, e foi Ele que disse, pedi-vos será dado, mas a grande graça, a grande transformação acontece aqui dentro, não é no exterior. Quantas vezes pedimos que aquela crise seja superada, que aquela situação seja sanada, seja vencida, mas precisamos entender que isso acontece, isso se dá quando a transformação é aqui dentro. Não são os problemas, não são as situações exteriores que necessariamente precisam de uma mudança. Mas, sobretudo, é o nosso coração. Somos nós que precisamos, então, de uma metanoia, de uma conversão, de uma transformação. De modo que encontremos em Cristo todas as soluções, todas as resoluções para os mais diversos problemas, dificuldades que nos assolam dia a dia. Veja, então, esse homem é transformado a partir de um encontro com Jesus. A sua escuridão é vencida. Jesus, como que no ato de recriar, de criar, ele cospe, com a sua saliva ele faz lama. Você lembra do barro tu vieste, aquela canção antiga, e no Gênesis o homem foi tirado do barro. Jesus está criando, Jesus está recriando aquele homem, assim como faz com cada um de nós, e depois manda que ele se banhe na piscina de Siloé, nos fazendo lembrar assim da liturgia batismal.
passagem, a travessia dos israelitas também pelo Mar Vermelho, símbolo do nosso batismo. E esse homem então passa a enxergar. Não é que ele voltou a enxergar, não, ele nunca havia enxergado. Ele enxerga pela primeira vez. A palavra diz que ele era cego desde nascença. O Senhor então criou, o Senhor então o curou e ele passa a enxergar a luz na vida deste homem. Interessante o que vem em seguida. Esse homem que foi iluminado então pela luz da razão natural, porque o ser humano, nós somos iluminados por duas luzes. E a primeira delas é a luz da razão natural, a luz da verdade. A segunda é a luz da fé. Nós vamos ver mais lá na frente. O Senhor vai perguntar a este homem, ele vai dizer, eu creio, tu és o Senhor. Ou seja, iluminado agora pela luz sobrenatural da fé. Um caminho. Quando esse homem se deixa iluminar então pela luz da razão natural, esse homem encontra a verdade que o liberta, ele começa a sofrer uma perseguição da parte dos judeus. É como aquela pessoa que está com os seus olhos adoecidos e a luz vai incomodá-lo. Quando nós estamos com alguma enfermidade nos nossos olhos, a luz incomoda. Assim, esta luz que se acendeu em você a partir de um encontro com Cristo começa a incomodar aquelas pessoas que estão à sua volta. Sobretudo aquelas mais próximas, que são mais incomodadas com esse brilho intenso da luz. Quantos de vocês relatam que começam a sofrer situações desagradáveis em casa? Começam a sofrer uma espécie de perseguição ali na própria casa, junto à própria família, no próprio trabalho, com aqueles que são mais próximos. A perseguição. Mas esse homem, ele não cede. Ele é fiel à verdade que ele encontrou. Isso Jesus também hoje deseja exortar a mim, a você. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde existe uma negação da realidade. Estamos vivendo tempos em que tem se abandonado até mesmo esta luz da razão natural. Houve um tempo em que o homem rechaçou a fé, estabeleceu a ciência como seu Deus, mas agora o homem rechaçou a fé e tem rechaçado também a ciência. Veja quantas situações, quantas coisas se está pregando por aí, se está ensinando por aí, sem nenhum respaldo científico. Sem nenhum respaldo científico. Unicamente pelo desejo e pela vontade de alguns. Estão tentando, como diz, enfiar isso goela abaixo. Vocês que engulam isso sem nenhuma base filosófica, científica, nada. Esse homem foi iluminado pela luz da razão natural e ele começa a sofrer uma perseguição, mas ele é fiel e ele vai até as últimas consequências. Ele é expulso ali da comunidade. Mas ele permanece fiel à verdade. O que diz a palavra? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é que diz a palavra? O reino dos céus é dos violentos. Essa violência consigo, não ceder, não retroceder. Permanecer fiel à verdade. Seja esta verdade, como eu falei, que provém da luz da razão natural, seja a verdade revelada, essa luz sobrenatural da fé. Porque esse homem permaneceu fiel na sua busca pela verdade, ele pôde então ser iluminado por uma luz muito mais esplendorosa, por uma luz sobrenatural, que o leva então a declarar: eu creio, Senhor, eu creio, Tu és o Senhor. A comunidade quis abafar a luz que se acendia neste homem. E não poupou esforços para isso, o intimidou, o chantageou, o ameaçou. Mas ele permaneceu fiel à verdade. A palavra vai dizer, tantas vezes os inimigos serão aqueles da sua própria casa. E nós precisamos permanecer fiel à verdade. Não nos deixando intimidar pelas ameaças, pelos gritos. Não. Permanecer fiel à verdade, até que sejamos então iluminados por esta luz sobrenatural da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os santos já testemunhavam isso. O que pode o mundo contra mim, diziam os santos, eles não podem nada.
não podem nada. Deus sustenta, Deus está ao lado do justo. E o quanto nós somos então fortes no Senhor, que na nossa fraqueza manifesta a sua força. Veja que liturgia riquíssima, a liturgia da palavra hoje. Apresente ao Senhor os seus pontos de escuridão. Apresente ao Senhor o seu medo. Apresente ao Senhor também, tantas vezes, a sua covardia, diante de uma turba que o afronta, que o ameaça. A palavra diz, não é confiando nas armas, nos músculos, nos cavalos que o homem obtém a vitória. Não é levado pela opinião da maioria, não. Não é isso. Mas é colocando a sua confiança em Deus. É colocando a sua confiança no Senhor. Quantas vozes que vão se levantar e dizer, rezar de novo? Pelo amor de Deus, você está ficando louco. Para de exagero, para de radicalismo. E a missa? Não, mas hoje nós vamos passear. Para com isso. Vamos passear. Não precisa ir à missa hoje. Domingo é um dia de lazer e você vai dizer não. Nós vamos ao lazer, mas eu vou à missa também. Ou melhor, eu só vou ao lazer se antes disso eu for à missa.